Olá, bom dia! Bom dia! Hoje é quarta-feira e estamos entrando na nossa aula de história. Professora, que fundo musical é esse aí? Essa música está tocando para que a gente possa fazer uma reflexão. Vocês já perceberam que em alguns momentos da nossa vida a gente passa por determinados locais e a gente tem lembranças daquilo que existia ali? Não é assim? Por exemplo, aqui em Santa Cruz, no nosso bairro, eu tenho uma lembrança ali onde fica a Vila Olímpica. A Vila Olímpica, ali havia um campo, um grande campo ali, onde as crianças jogavam futebol. Então, todas as vezes que eu passo ali, eu lembro dessa época, porque eu morava ali e eu via as crianças brincando ali. Só que não tem mais o campo, agora a Vila Olímpica. Então, é uma lembrança que ficou, aqui no caso, no meu bairro, algo que marcou. E na vida da gente, a gente passa por certas situações em que a gente tem aquela vontade de recordar, não é isso? Recordar olhando as fotos, olhando os vídeos, ouvindo áudios. Principalmente quando a gente vai na casa da avó, né? Casa da avó, que tem álbuns de fotos. Aí começa a olhar, papai e mamãe, olha como era, olha onde eles estudavam, onde eles brincavam, olha como era a casa. E aqui não tinha essa casa, aqui tinha uma fazenda, olha esse prédio, não existia aqui. Então essas lembranças fazem parte da história, da nossa história, da sua história, da minha história. São lembranças nossas, vividas por nós. E que a gente leva isso para a nossa vida. Não é assim? Não é assim? É assim. E lembranças são algo que fica no nosso inconsciente, nosso, né, guardadinho na nossa caixinha aqui na nossa cabeça. E o tempo passa e quando a lembrança ela é registrada, ela fica fotografada. Você não esquece mais. Você não esquece mais. Feche os seus olhos um pouquinho aí, fecha aí os olhos. E veja assim, no seu inconsciente, na sua mente aí, lembranças que você passou. E aí, foram lá no fundo para ver as lembranças que vocês guardaram? Foram, não é? Cada um de nós com certeza tem lembranças, né? Muitas lembranças. Vocês são pequenos, mas eu tenho certeza que vocês têm lembranças. Já guardam, né, na caixinha de memória de vocês algo que aconteceu em um determinado dia, ou um fato em que ocorreu e você guardou, ou um local em que você foi e você registrou. Ih, professora, eu morei no determinado local que tinha isso, você não vai esquecer mais. E eu estudei numa determinada escola quando eu morava em determinado local. Ih, professora, aqui perto da minha casa tinha um campo, o campo não existe mais, porque agora foi construída uma igreja, foi construída uma escola. Não é assim? São fatos que você vai guardar, lembranças suas. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em História, na página 2, tem o título Marcos de Memória no Brasil. Então, os marcos de memória no Brasil, nesse primeiro momento, é a memória minha, sua, dos nossos colegas, memória, né? Aquilo ficou guardadinho aqui na nossa caixinha. Bom, muitas pessoas têm o costume de guardar lembranças de acontecimentos que ocorreram em sua vida, por exemplo, de viagens, passeios ou aniversários, não é isso? Temos esse hábito de guardar. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de guardar, registrar, tirar as fotos, né? Fotografias e montar os álbuns de fotos, né? Na maioria das vezes, né, as vovós têm ainda em casa, né, álbum de fotos.
Hoje em dia existem os álbuns de fotos, mas a maioria agora é digital, não é isso? Fica guardadinha no Facebook, né? No Instagram, né? Fica lá álbum de fotos do Dia das Crianças, álbum de fotos, né? Do Natal, né? É digital, mas não deixa de ser registrado, né? Que é uma nova maneira, né? É um novo momento, não é isso? São fases da vida. A minha fase era a época de papel, né? Agora a fase de vocês é digital, não é isso? É só clicar lá que vai aparecendo as fotos. Mas está guardadinha, não está? Tudo bem. Bom, existem também marcos da memória de um povo em determinados locais em que a gente vive ao nosso redor. Por exemplo, vocês já pensaram por que muitas das vezes tem um nome de uma rua de uma certa pessoa? Por quê? Porque esse nome foi dado a essa rua devido a algo, né, que essa pessoa fez de especial, a algo que essa pessoa deixou registrado. Então fica como lembrança o nome dessa rua, o nome dessa igreja, o nome dessa escola. Não é isso? Todo nome tem uma história. Todo nome tem uma história. Tem sempre um porquê. Porquê desse nome? Aí você vai lá procurar, vai pesquisar e você vai encontrar o porquê. Não é assim? Tudo bem. Bom, as lembranças pessoais, né, que fazem parte da nossa vida, marcados na nossa história, é algo único. Agora também existem as lembranças que são do geral, ou seja, dos brasileiros. Como? Na página 8 fala assim: como são construídas as memórias de um povo? Nem todos os acontecimentos ou sujeitos históricos se tornam marcos de memória de um povo ou de uma sociedade. Sendo assim, por que algumas pessoas e datas são lembradas em praças, ruas e bairros e outras não? Por que somente alguns indivíduos têm um monumento e estátuas para serem relembrados? De acordo com um grupo de pessoas, certos acontecimentos ou personalidades históricas podem ser consideradas importantes para a identidade do município, estado ou país. Isto é, a escolha de um marco de memória pode variar conforme o grupo da sociedade. Geralmente, a escolha do determinado acontecimento ou data histórica é realizada atendendo a interesse e objetivo de pessoas influentes na sociedade, pessoas assim que têm o poder, né? Para compreender como acontece a criação de marcos da memória, é preciso fazer uma investigação histórica e identificar o motivo dessa escolha. Também é preciso saber quais são as ações realizadas para o acontecimento ou personalidade histórica, que se mantenha na memória das pessoas com o passar do tempo, não é isso? Bom, aqui tem umas perguntinhas na página 8 que vai fazer você refletir e entender. Por que dia 21 de abril é feriado no Brasil? Por que 21 de abril é feriado no Brasil? Por quê? Por quê? O que aconteceu nesse dia? 21 de abril? Muito bem, muito bem. Foi o dia que Tiradentes foi enforcado. Não é isso? Então ficou marcado. Porque 7 de setembro é nome de ruas, avenidas, praças nas cidades brasileiras. 7 de setembro. Por quê? 7 de setembro foi o quê? O dia da independência. Não é isso? As margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro foi lá e disse o quê? Independência ou morte. Ficou marcado. Muito marcado na vida dos cidadãos brasileiros. Porque o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. Por quê? Muitos não sabem por que dia 20 de novembro é feriado. É o dia do Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, não é isso? É contada a história do Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro. Então, são datas marcantes em que foram aproveitados esses momentos e foram ali criados símbolos para essas datas aí, para essas pessoas. No caso, tem lugares, né, batizados como Zumbi dos Palmares, devido à história do zumbi. Tem feriado dia 21 de abril, né,
feriado homenageando Tiradentes, não é isso? Muitas ruas, né? Batizadas como praças e cidades. Por que 7 de setembro é nome de ruas, avenidas e praças, né? Ruas, avenidas e praças, devido à independência do Brasil. Então, são marcos que aconteceram e ficaram registrados e as pessoas lembram de um fato que foi o que? Algo nacional, não é isso? Muito bem. Na página 9 tem aqui a independência do Brasil e o dia 7 de setembro, né? A história, né? Como ocorreu, o fato importante que aconteceu. A memória desse fato histórico foi construída com celebrações, obras de arte, nomes de ruas, praças e outros locais públicos. Em 1969, foi criada uma lei estabelecendo que todo ano, no dia 7 de setembro, deve ser feriado e comemorado o Dia da Independência. Não é isso? Muito bem. Bom, crianças, baseado nesses assuntos, ok? Vocês terão como atividades as páginas 6 e 7, 6 e 7, e as páginas 9, 10, 11, 9, 10 e 11 como atividades também, ok? Todas baseadas no marco da história, da sua história e da história dos brasileiros. Então, façam essas atividades até a página 12, leiam, releiam e façam com atenção aqui o que é pedido, tá bom? Combinado assim? No próximo vídeo fazemos as nossas correções. Lembrando sempre que tudo aquilo que acontece hoje se faz história quando é registrado, quando é lembrado, quando é fotografado. Na sua memória, na memória do povo. Ok? Beijos, crianças. Até o próximo vídeo.